noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Mente Aberta. Hoje nós temos um tema muito especial para falar com você, mãe, pai, com toda a família. E para me ajudar nesse assunto, nós temos dois super convidados. Ela já é quase de casa, minha amiga Sandra Bacelar. Você tá bem? Tudo bem, obrigada por ter me chamado mais uma vez. Especialista na área. Sim, PhD. Eu falo que toda mãe é PhD em autismo. E ele, o nosso convidado, tem feito um trabalho extraordinário nessa área e vocês vão conhecer muitos projetos que ele fez. Eu tenho a alegria de receber aqui hoje o nosso deputado federal, Rafael Prudente. Bem-vindo. Obrigado, Rogério. Alegria estar aqui com você, debatendo e aprendendo também com Sandra. É uma pauta tão importante para que a gente tenha mais conhecimento através desse debate aqui e possa colaborar melhor com a nossa população aqui do Distrito Federal e todo o Brasil. Alegria estar ao seu lado aqui, Sandra. Prazer. Sandra é nossa especialista, né, deputado? Eu também aprendo muito com ela. Ela já esteve aqui algumas vezes, sabe demais. O bom da política, Rogério, é que a gente passa a ter que aprender um pouco de cada pauta para a gente poder dar uma resposta àquele problema que a sociedade nos cobra, sabe? Então a gente tem que estar sempre rodeado de pessoas que entendam bem daquela pauta para que a gente possa dar uma pronta resposta melhor, sabe? Então eu tento me juntar com os melhores possíveis e a Sandra está aqui e eu quero ter a oportunidade de aprender. Eu já conheço um pouco sobre esse tema. Na política a gente tem que entender um pouco de medicina, de psiquiatria, tem que entender um pouco de engenharia, tem que entender um pouco de vários temas, né? E é uma alegria para mim poder contribuir. O senhor falou uma frase que eu me lembrei lá da minha Minas Gerais. Lá tem uma frase assim: é junto dos bons que a gente fica melhor. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Sandra, e aí? Você tem essa experiência gigantesca, ajuda várias mães, há no mínimo 15 anos à frente aí dessas pautas. O que mais te orgulha como mãe atípica? Olha, orgulho é de ver hoje o meu filho, aonde ele está, tendo conquistado tudo que ele conquistou, e quando todo mundo falou que nada, né? Que ele não ia e que as coisas não iam acontecer por ser um autista nível 3. E nós apostamos muito, né? Eu, principalmente, de ter abandonado literalmente a minha vida profissional para me dedicar a ele e dar aquele suporte realmente grande. E hoje ver a evolução, sabe? Que ele teve e principalmente tentar passar para as pessoas que as terapias realmente elas surtem muito efeito. Deputado, o senhor é um dos deputados mais atuantes nessa pauta enquanto deputado federal. O que fez o senhor lutar por essa pauta? É alguém na família? É história de alguma mãe? O que fez o senhor lutar por essa pauta? Na verdade, é a história de várias mães. Eu sempre tive uma característica de estar muito próximo da população. Então eu já visitei, você que conhece bem a região de São Sebastião, acho que eu visitei todas as escolas, inclusive conseguimos à época transformar aquele albergue lá na Sim, na que era uma luta, né? Que era uma luta muito grande. Tá certo que o governo depois levou um bocado de albergue lá para dentro de São Sebastião, mas não é nossa, né, não é nossa pauta aqui. Mas a gente viu a dificuldade dos pais, a gente viu a dificuldade das mães, a gente viu as dificuldades do governo de recepcionar esses alunos, sabe? E a gente começou a visitar algumas instituições que tinham esse tipo, que tinham atendimento para essas crianças, e a gente viu o volume de pessoas que precisavam de atendimento, de uma atenção especial. Graças a Deus a Sandra tem condições, né, de dar um tratamento adequado para o filho dela, mas a maior parte da realidade da população depende única e exclusivamente da rede pública. E a gente foi ver lá a peregrinação, para conseguir um laudo, tem que passar por um neuropediatra, depois tem que passar por um médico assim, depois tem que passar por outro médico. Aí, às vezes, ele consegue fazer as 3 primeiras etapas, quando fez, aí marcou outra consulta, só tem para daqui 1 ano, e aí depois tem que retornar, já está tudo vencido de novo, e começa a peregrinação. Então, o sofrimento dos pais e das mães muito grandes, às vezes, para conseguir
um laudo, né? E aí a gente começou a ouvir as pessoas, a gente precisa construir escolas que tenham uma estrutura adequada para receber os alunos, a gente precisa treinar melhor os professores, a gente precisa ter uma orientação melhor, a gente precisa ter, inclusive, um treinamento melhor dos enfermeiros, dos médicos que não têm conhecimento total dessa pauta. Então, e aí a gente começou a desenhar alguns projetos, né? A gente votou uma pauta extremamente importante no Congresso no ano passado, que foi a questão do laudo. Parece que é um negócio simples, né? Mas não, poxa, você imagina, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, a cada ano tinha que ir lá e falar assim, ó, o laudo continua o mesmo, né? O nível, o grau continua o mesmo. Então a gente, com a legislação nacional, a gente conseguiu resolver esse problema colocando o laudo por tempo indeterminado, né? E agora a gente, conversando com Sandra, ouvindo os pais, a gente conseguiu descentralizar um recurso para a Secretaria de Saúde. Eu espero que esse projeto possa rodar ainda a partir do mês de julho agora, que é um recurso de um convênio com a APAE, para que possa fazer um tratamento adequado. Eu não sei ainda quantas crianças ou quantas pessoas vão ser atendidas, que o projeto ainda não nos foi apresentado, mas a gente quer dar uma atenção especial e um acompanhamento para essas famílias, né? Não adianta você só cuidar, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Não adianta você cuidar só da criança ou cuidar só do pai. Tem que ter um acompanhamento da família como um todo, para que todos estejam na mesma página, né? E principalmente a mãe, né? Quando a mãe tá bem, tudo flui. A gente conversou bastante sobre isso, né? Então, essa atenção para a mãe, realmente, ela é primordial. Eu peguei alguns dados e assim, eu fiquei assustado. Eu até pensei que eu tivesse pesquisado errado. Aí eu repesquisei, mas os dados realmente são esses. Com doenças raras, o Ministério da Saúde diz que nós temos 13 milhões de brasileiros. E eu confesso que eu assustei. Porque 13 milhões de brasileiros que convivem com alguma doença rara é muito alto, né, deputado, né, Sandra? Sim, com certeza. E com autismo, o último dado que nós temos é que nós temos 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas. Fora aquelas que a gente sabe que tá na fila tentando e não consegue. Então, nós temos aqui... E as que estão no sistema público, né? E ainda tem isso. Você tem também uma grande parte aí que também não está. Então, esse número de 2 milhões e 400, ele é um número fictício, assim. Eu considero totalmente fictício esse número. Bem mais alto. Bem mais alto. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente. E aí, deputado e Sandra, eu coloquei os desafios, nós vamos conversando sobre eles e vamos casando com os projetos que o senhor já deu um remédio para muitos desafios. Quando eu pesquisei aqui os desafios, deputado, eu falei, gente, o deputado já deu praticamente os remédios para os desafios. Então, o primeiro desafio, até vocês já tocaram no assunto. Diagnóstico tardio, Sandra, é um desafio, né? E quando você pensa numa primeira infância, que esse cérebro ainda está muito plástico, é um cérebro aí que você pode conseguir muitos ganhos com terapias adequadas, e quanto mais tarde você recebe esse diagnóstico, mais tarde essa criança vai ser encaminhada, e quando é encaminhada aí para tratamento, então você vê que é um tempo muito grande de espera e de perda que essa criança vai ter, de ganhos. Deputado, o que a gente poderia fazer para dar uma diminuída nesse diagnóstico tardio? Porque a gente vê a luta das mães. Eu ainda estou em sala de aula e já sou professor há 24 anos. Eu queria aposentar, mas eu não teria idade. A gente, professor, a gente percebe, olha, mãe, a gente não fala, mas você percebe. Procura, né? Procura um neuro. A mãe tenta, deputado. E ela fala pra gente, olha, professor, eu tentei, não consigo. Será que a gente conseguiria, deputado, uma forma de ajudar essa mãe a conseguir esse diagnóstico? A saúde pública aqui no Distrito Federal ela tem uma série de falhas, né? E precisa melhorar e muito. Ou seja, você pega a fila de consultas é imensa, você pega a fila de cirurgias é muito grande. Esses dias eu descobri, no início do ano, que tinha uma fila de 7 mil pessoas aguardando fazer cirurgia de catarata. Nossa. E a gente conseguiu um recurso do Ministério da Saúde e a gente já está contratado algumas clínicas particulares e hospitais particulares para zerar essa fila.
Então, acho que tem que ser feito alguns mutirões que são urgentes na nossa cidade. Eu citei aqui do Catarata, mas tem outras também, e eu acho que o governo, eu tenho certeza que o governo precisa criar uma estrutura exclusiva para atender essas crianças, entendeu? Se não fizer um mutirão, se não fizer um trabalho exclusivo, nós temos um problema aqui que a gente precisa diagnosticar, porque a gente precisa dar melhores condições dessa criança poder aprender, da família poder cuidar dessas crianças. Então, esse foi como se diz, foi a iniciativa que a gente teve. O governo nunca fez um convênio com uma instituição num volume de recursos como esse que a gente falou aqui agora de 10 milhões, para poder dar o pontapé inicial. Eu acho que esse vai ser o grande início, a provocação junto ao governo, para mostrar para eles, a gente vai atender com 10 milhões só essas pessoas aqui, mas nós temos 10 vezes mais, 15 vezes mais ou 20 vezes mais. Isso não tem que ser uma política temporária de uma emenda parlamentar. Isso aqui precisa entrar no cronograma para poder fazer. O governo inaugurou recentemente, aqui no plano piloto, né, Sandra, um equipamento público, né, um local para poder fazer o acolhimento dessas crianças, não foi isso, Sandra? Foi, é o centro, né? O centro. Eles deram o nome de Creteia, que é um centro de referência, mas muito aquém do que foi prometido, né, em 2018. Você vê que são praticamente três salas na estação do metrô da 108 Sul, um lugar que eu já cansei de falar que eu acho totalmente insalubre essas crianças estarem lá, uma pelo perigo e outra pela insalubridade mesmo. Mas, enfim, atendimentos até 11 anos de idade só, também. Nós temos um gargalo enorme aí de crianças que já se tornaram adolescentes e até mesmo adulto, e é uma população que está aí à deriva, sabe? Que não tem tratamento, porque chega um ponto também em que a escola também fala, acabou, chegou no teto da idade e agora você vai ficar por conta própria. Nós temos o caso aí do menino Samuel lá de Sobradinho, não sei se você está acompanhando, uma situação muito, muito difícil. Ele tem só mais um ano de escola. Então, e depois? E o ano que vem? O que esse menino vai fazer? Então, assim, é preciso urgente nós pensarmos em política pública, pensarmos em lugares efetivos e que essas crianças realmente estejam em tratamento desde quando elas recebem o diagnóstico e até que é um tratamento ad eterno, gente. Vamos combinar que é uma coisa ad eterno. Foi um encaminhamento, né, pequeno do governo para um problema grande que a gente tem para resolver, mas foi um início. Criou-se um primeiro núcleo, né, de atendimento a essas pessoas. O que eu defendo? Eu defendo que a gente tem que levar uma estrutura maior, uma estrutura melhor, com melhores condições para todas as regiões administrativas aqui do nosso Distrito Federal. Eu recebi uma matéria, foi ontem ou foi anteontem, das inaugurações dos centros que o governador Tarcísio está inaugurando no estado de São Paulo. Sim. Aí você veja a diferença da dimensão da estrutura que está sendo montada, completa, complexa, para atender do início ao fim durante a vida toda, como a Sandra acabou de citar aqui. E o projeto dele é levar uma unidade dessa para todos os grandes centros, não só da capital, mas de todo o estado de São Paulo, né? Eu acho que é por aí. Aquilo que está funcionando, que começou a ser implementado de forma mais robusta nos estados, a gente tem que trazer esse modelo para cá. Sim, e você pensa que Tocantins já está na nossa frente, já tem um grande centro. Rondônia, gente. Rondônia tem um centro enorme lá de tratamento e Brasília, a gente vê, o Distrito Federal, a gente vê que a coisa, realmente não anda. E aí, Sandra, nós temos outros desafios, deputado. Desculpe te cortar, mas é por isso que a Sandra é uma mulher aguerrida e que ela hoje é pré-candidata a deputada distrital. Então precisa de uma mulher aguerrida lá que tenha conhecimento dessa pauta lá na Câmara Legislativa. A gente vai forçar o governo a se mover com essa pauta, não é isso? Sim, com certeza. Não, eu falo que nós precisamos deixar de ser uma pauta sazonal e a gente tornar uma coisa diária. Porque a deficiência, ela não funciona só no mês de abril, né? Quando chega no mês de abril, todo mundo fala de autismo, todo mundo quer fazer sessão solene e no resto do ano, literalmente, eles ficam esquecidos. Então, é um assunto diário. A deficiência, ela precisa ser tratada diariamente na Câmara. E outra dificuldade que nós temos, deputado, é com profissionais especializados.
E aí a dificuldade também está, né, Sandra, dentro da sala de aula. Eu falo pelos meus pares, nós não nos sentimos confortáveis e nem preparados para lidar, dependendo da situação, com aquela criança que está ali, talvez... Em crise. Em crise, isso, a palavra é essa. Como a gente resolver isso, Sandra? Olha, eu acho que o que está acontecendo com os professores chega a ser uma judiação. Porque muitas vezes os pais colocam toda a culpa e toda a responsabilidade em cima dos professores. Foi criada uma lei de inclusão e literalmente essas crianças chegaram para esses professores meio que, toma aí e se vira, né? Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Só que como é que você vai exigir de um professor que ele contenha uma criança autista? Por exemplo, os autistas que eles entram muito em crise devido à disfunção sensorial, desorganização sensorial, sobrecarga sensorial. O que um professor, um pedagogo, entende de sobrecarga sensorial? Nada. O que ele pode fazer? Como que ele pode anteceder uma crise se ele não consegue ver que aquele copo daquela criança vai transbordar? Nós, como mães, conhecendo nossas crianças e também terapeutas, a gente conhece os passos, conhece aquela criança e sabe o momento que vai haver aquela explosão. Então, muitas vezes a gente intervém antes para que o copo não transborde. Só que como é que esse professor com 25 alunos em sala e mais 3 autistas em sala, como é que ele vai fazer? Ele não vai dar conta. Então, eu acho primordial. E isso não vai demorar para acontecer. Mas eu acho a figura do terapeuta ocupacional dentro da escola fundamental. Você ter lá uma sala de regulação sensorial e um TO lá dentro. E aí, o aluno da sala do Rafael desregulou. Manda o aluno dele para cá. A TO regula, devolve para o Rafael regulado. A sua desregulou agora, manda para mim. Eu regulo e te devolvo essa criança já organizada. Porque o professor, ele não vai dar conta de fazer isso. Então, isso tumultua a sala de aula, tumultua o professor e tumultua as outras crianças típicas que estão ali e também não consegue lidar com aquela situação. Então, essa figura dentro da escola, eu acho que daqui a um tempo ela vai ter que ser primordial. Gostei da proposta. Ô, Rogério, tem quanto tempo que você tem já de sala de aula? 24. Pois é. Talvez no início da sua carreira, quando você entrou, você via umas crianças mais agitadas, outras menos agitadas, dentro de casa resolvia no chinelo, né? Sim, era. Então, resolvia no chinelo, você é difícil de corrigir e tudo. Agora não, agora você tem crianças que são laudadas e você sabe que precisa de ter um cuidado especial, mas a grande maioria não se sente confortável e nem foram preparados para isso, né? Então acho que a Sandra está correta aí, a gente tem muita coisa para melhorar nas nossas escolas, né? Questão de estrutura mesmo física e também com um terapeuta ocupacional que vamos trabalhar para levar essa ideia junto ao governo. É primordial, porque você pensa, nós estamos vendo professores adoecidos. Hoje o que a gente mais vê são professores aí com problemas de ansiedade, problemas de depressão, por não conseguirem, por não darem conta do que está acontecendo. Então, assim, professores adoecidos, alunos em sofrimento e pais extremamente frustrados. Então, assim, é uma conta que ela não está fechando. E eu falo, não adianta tentar empurrar essas crianças para debaixo do tapete. Eles estão chegando em maior quantidade e vai ser mais natural nós vermos eles em maior quantidade nas salas. Antigamente você via o quê? Um autista em sala de aula. Hoje na escola do meu filho são 4 em cada sala regular. Você tem 4 autistas. Então é um professor lidando com uma turma e mais 4 autistas. E aí tem outro detalhe. Aumenta o gasto na folha, porque aquele professor, ele adoece, pega atestado. Exatamente. Eu já vi, deputado, uma sala no ano ter 5 professores. 5 professores. Porque um não conseguia, ele adoecia, aí fala, não aguento, aí é um contrato, o contrato eu não aguento. Além de 5 professores, deputado, o aprendizado dessas crianças que tiveram ao longo de um ano 5 professores. Então, assim, essa pauta de ajudar o professor, ela é uma pauta urgente, porque nós, professores... Necessária. Nós não estamos preparados. Tem a EAP, se eu conheço a EAP, talvez pensar alguma coisa mais aprofundada, com grandes profissionais lá na EAP para prepararem os professores, talvez é um caminho também, para que ele entenda ali o mínimo possível de ajudar na hora da crise.
A gente viu ao longo dos últimos anos, por conta das dificuldades econômicas, por conta da mulher querer produzir, por conta de muitas mulheres serem chefes de família, serem abandonadas pelo marido ou abandonar os filhos, e às vezes para complemento da renda, o pai e a mãe muitas vezes têm que trabalhar. Então, o Estado acabou, essas famílias passaram a transferir a responsabilidade da educação do filho 100% do professor. Então, se o menino é mal educado, não é problema dentro de casa, é problema do professor. Se ele está comendo demais, é o professor. Se ele está comendo de menos, é o professor. Se ele está fazendo bagunça, é o professor. Então, as famílias, com o passar do tempo, eles foram terceirizando cada dia mais a educação dos seus filhos para o poder público, no caso, vocês. Então, toda essa carga, né, emocional, todas as dificuldades que vocês encontram dentro de sala de aula, isso vai consumindo você durante tanto tempo que uma hora vocês não dão conta mais de dar um resultado e de estar psicologicamente pronto para estar em sala de aula. O governo gasta, Sandra, mais ou menos R$1 bilhão por ano com absenteísmo de funcionário público. É muito de recurso, é muito dinheiro. Então, acho que podia utilizar, né, separar um pouco do orçamento. O governo deu um primeiro passo quanto a isso, mas precisa ampliar. Criou a Secretaria da Qualidade de Vida, para reduzir, foi um investimento para reduzir um pouco esse absenteísmo. Conseguiu fazer isso, mas acho que precisa fazer muito mais. Hoje eu estava lá em casa, pensando no podcast, eu pensei assim comigo. Se eu fosse um governador, nunca serei, mas vocês poderão ser, eu faria propaganda de valorização do professor no horário nobre, para a comunidade inteira assistir o professor sendo valorizado. Eu acho que para a nossa categoria seria assim, algo muito, muito significativo. Mas é meu sonho. Vamos lá. Não, mas se você pensar bem nisso que ele falou, que hoje é basicamente o professor realmente que educa o filho de muita gente, realmente tinha que ser super valorizado mesmo, né? E colocar esse professor no lugar que ele é de direito mesmo, assim, né? De destaque, realmente. Deputado, só tem um projeto de benefício para cuidadores de pessoas com doenças raras. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto do senhor. É porque tem algumas dessas doenças raras que deixam a pessoa incapacitada. Ou seja, ela vai ficar o resto da vida numa cadeira de roda, ou sentado, ou deitado numa cama. E ela recebe o benefício do governo. O problema é o seguinte, que ela recebe para ela se sustentar. O problema é que a pessoa que está colocando a sua vida toda para cuidar dessa outra pessoa, pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um primo, pode ser qualquer pessoa, se dedica a vida inteira a cuidar daquela terceira pessoa. E não recebe benefício nenhum e não pode sair para trabalhar. Não pode sair para trabalhar porque não tem com quem deixar, ou só tem ele que possa contar. Então a gente deu entrada exatamente nesse projeto, para que o governo estenda o benefício do BPC para essas pessoas também que estão com atividade exclusiva para cuidar dessas pessoas, sabe? Sempre quando a gente fala de INSS, de benefício, todas as vezes o governo fala que aprova, que é favorável, mas dificilmente a gente consegue avançar com essa pauta na Câmara. Mas a gente colocou esse dedo na ferida, a gente tem trabalhado lá insistentemente, aprovar um projeto na Câmara Federal é muito complexo, é muito difícil. Eu já consegui, inclusive, nos meus 2 primeiros anos, conseguir aprovar um projeto. Teve o Bolsonaro, por exemplo, passou 40 anos lá, não aprovou nenhum projeto de lei. Então, eu já me senti vitorioso. O senhor tá bem. Estatisticamente, o senhor tá bem. Me senti vitorioso. Então, foi sancionado pelo presidente da República, uma questão jurídica. Mas a gente vai lutar. Eu sei que o trâmite é árduo, mas a gente está lutando lá devagarinho para passar nas comissões e a gente dar essa resposta para essas famílias. Sandra, você conhece bem essa causa? Qual a importância desse benefício para esses cuidadores? Nossa, gente, isso aí é imenso, porque se você leva em conta que a maioria dessas mulheres, dessas mães, são abandonadas
pelos seus maridos, né? Pelos seus companheiros, 90%. É um índice muito alto. São mulheres que não conseguem trabalhar, elas não conseguem deixá-los com alguém para cuidar também, porque não é todo mundo que encara o desafio aí de ficar e de cuidar. E ela se vê de uma hora para outra sem poder trabalhar, sem uma renda e tendo que prover aquela casa, né? Então, é de suma importância mesmo. Quem me deu essa sugestão, a gente fiz uma reunião com o filho do ex-deputado Odilon Aires, que acho que foi colega do deputado. Ele teve aqui, é o Gustavo? É o Gustavo. Ele teve aqui com a gente. Gustavo Aires. Então, o pai dele faleceu com ela, com esclerose. E foi muito rápido, sabe? E aí ele passou a entender mais, eu passei a visitar algumas instituições que cuidavam dessa pauta, que cuidam dessa pauta, para aprender um pouco mais. E aí tem N doenças raras. E existem algumas que deixam pessoas incapacitadas de poder produzir, mas existem outras que as pessoas podem trabalhar. Mas às vezes quando vai procurar um emprego, vai fazer um teste admissional, vai entregar que você está apto de saúde para você exercer determinadas funções, você não está aprovado. E aí, essa pessoa, por muitas vezes, tem dificuldade de conseguir um trabalho, conseguir um emprego, apesar de a sua cabeça estar funcionando muito bem. E aí a gente, para sensibilizar empresário, só tem uma forma, né? É com benefício. Então, por muitas vezes a gente tem condição de tirar essas pessoas que não estão sendo produtivas economicamente para a nossa cidade, e a gente dá um incentivo econômico num programa que a gente chamou de Empregue um Raro, né, para que a gente dê um benefício com redução de carga tributária para cada pessoa que ele puder contratar e cuidar dessas pessoas e deixar elas produzirem, fazer o seu trabalho ali, sabe? Então é um incentivo, né, que a gente está dando, e eu espero poder também fazer com que esse processo possa rodar na Câmara Federal. Uma curiosidade, Sandra, eu estava no meu primeiro mandato e eu fui relator de um projeto parecido com esse, que dava incentivo fiscal para as empresas que contrataram os idosos, né? Porque tem idoso que é criança, né, que tem muita vontade de trabalhar e tudo, mas às vezes tem dificuldade de uma reinserção no mercado de trabalho. A gente propôs exatamente a mesma coisa e eu fui acusado pelo Ministério Público de dar prejuízo para o Estado, porque estava dando benefício econômico para o empresário que contratasse idosos, né? E fui parar no Banco dos Réus por defender uma matéria como essa. Claro que isso depois não foi para frente, né? Mas eu sou um entusiasta muitas vezes dessas matérias para incentivar o setor empresarial, que tem às vezes preconceito por contratar determinados profissionais. E olha que curioso, e agora teve uma inversão, né? Porque como os empresários também estão com muita dificuldade de mão de obra, e eles começaram realmente a trazer de volta essas pessoas que já estavam aposentadas. Hoje é muito comum a gente ver, né? Tem experiência. No Isso tem 10 anos. A gente plantou uma sementinha lá no início. Fico feliz aí de agora. Eu já estava prevendo que a geração Z ia chegar e que eles iam precisar dos idosos de novo. Olha, pessoal, nós estamos ao vivo, não é gravação, tá? Estamos ao vivo, muita gente conosco, muita gente mandando aqui uns parabéns pro deputado. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer também. Os meninos vão me ajudar aqui. Se tiver alguma pergunta, eles me passam. Ó, tem uma pessoa lá do Guaraciaba do Norte, Ceará, uma amiga. Estamos longe, hein? Estamos longe, deputado, tá? Melo, obrigado por estar conosco aqui, ó. É o nosso deputado de Brasília, tá? Você é do Ceará, mas você tem amigos aqui em Brasília, tá? Pode estar indicando aqui os nossos pré-candidatos, tá? Tem muita gente do Ceará que pode indicar. A Sandra, o nosso deputado. A comunidade cearense aqui do Distrito Federal que é enorme. Tá? Fica junto com a gente aí, tá, Melo? Conto com o seu apoio. Pessoal, obrigado, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. Os meninos aqui me ajudam a estar respondendo aqui, a estar fazendo a pergunta. Sandra, será que tem algum preconceito ainda com autista ou alguma pessoa com a doença rara no mercado de trabalho? Tanto pelo empregador quanto pelo próprio cliente? Você percebe isso? Nossa, eu acho que o preconceito ele está na sociedade de um modo geral, né?
Nós vivemos num país que ele é altamente preconceituoso, um preconceito muitas vezes velado, mas que ele está ali, né? Ele existe. E para as pessoas com deficiência, para os autistas, isso realmente é uma coisa assim gritante. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque nós mães, o que a gente sente? Nós sentimos os olhares, nós sentimos às vezes o que as pessoas pensam. Às vezes eles não falam, mas a gente sabe que pensa, sabe? Então, esses dias eu fiz uma postagem e uma pessoa escreveu assim: vocês são engraçadas, são cheias de mimimi, vocês tiveram esses filhos. Ele quase falou o seguinte: você não teve competência de gerar uma pessoa normal, então agora você quer que o Estado dê conta dessa pessoa que o Estado cuide pra você. Que você fez errada, essa pessoa. Então, não é culpa nossa você ter feito alguma pessoa errada. Só que o que eu falo para essas pessoas é o seguinte, gente: nenhuma mãe engravida, nenhuma mulher engravida, querendo passar a primeira infância do seu filho, indo em neurologistas, em psiquiatras, lidando com remédios controlados, você abrir ali uma bula, ler um remédio tarja preta e você olhar para aquela criança de 1 ano de idade e falar: nossa, será que eu dou? Será que eu não dou isso? Você vendo as outras mães levando crianças para o parquinho para brincar e você indo para salas de terapia. Ou seja, você vendo aquela pessoa tendo uma infância inteira roubada. Então, ninguém quer isso. Ninguém desejou ser mãe atípica. Só que nós vivemos num Estado, né? E enquanto sociedade, o dever do Estado é a gente cuidar um dos outros. E outra coisa, ninguém está livre de ser um deficiente a qualquer momento. Eu tiro pelo meu marido. Meu marido passou por 5 AVCs, ficou cheio de sequela na visão e hoje ele é uma pessoa com baixa visão. Então, tornou-se um deficiente. E quantas pessoas mais não estão na mesma situação? Sofre um acidente de carro, perde uma perna, perde um braço. Então, assim, ninguém está livre, sabe, de ser uma pessoa deficiente. Então, o que eu falo para você é isso. Tem o preconceito, realmente tem. Eu acho que muitas vezes essas pessoas acabam nem sendo contratadas, até por serem deficientes mesmo. Mas é um preconceito velado, mas que ele existe. E a gente sente na pele. Um outro projeto do senhor é o Fundo de Criação, Fundo da Criança e do Adolescente para Autistas e Pessoas com Doença Rara. Pegar 20% desse fundo para essas... Existem espalhados em todo o Brasil, e aqui em Brasília não é diferente. Nós temos o Fundo da Criança e do Adolescente. E são fundos muito robustos, que normalmente é um percentual da receita de arrecadação do Estado, sabe? Se eu não me engano, aqui no Distrito Federal, acho que é 1% de tudo que arrecada vai para esse... Ou é 0,5%, é 1%, não me lembro. Que vai para esse fundo. Então, é um fundo muito robusto. Então, o que a gente propôs é que 20%, minimamente, né? Pode ser que utilize 80%, pode ser que utilize 50% ou 20%, visto que é uma falha grande do Estado, né? A gente pode ficar falando quanto esse tema aqui das dificuldades que o Estado tem, se perguntar para as mães que estão passando alguma dificuldade, se as pessoas estiverem sabendo que a gente... se mais pessoas estivessem sabendo que a gente estaria discutindo esse assunto aqui, pode ter certeza que a gente vai passar aqui 1 ano sendo cobrado por uma ação mais enérgica do Estado, sabe? Então, o que a gente propôs é com que o governo utilize esse fundo, que já tem recurso ordinário para isso, para que utilize minimamente os 20% para a gente criar políticas públicas, e aí pode fazer várias coisas, pode construir outros centros em outras regiões administrativas, pode melhorar o atendimento, pode contratar terapeuta, pode contratar, né, fazer o que for utilizando esse recurso aí. Normalmente, se eu não me engano, são 100 milhões de reais que esse fundo tem de recurso aí todos os anos. É uma verba boa, né, Sandra? Uma outra dificuldade, Sandra, é o alto custo que as mães atípicas têm. Além de não poderem trabalhar, que foi aquilo que o senhor falou, remédio é caro. Cansam de procurar um atendimento no público, acabam indo para o privado. Então, além disso tudo, tem essa dificuldade financeira dessas mães, né, Sandra? Não, exatamente. Então, o que nós mais vemos são mães que às vezes precisam fazer vaquinha, contam ajuda aí da família para poder comprar um medicamento. Mães que estão aí, que vão às vezes pegar um remédio na farmácia de alto custo. Eu tenho uma mãe
que ela me relatou que ela já foi 3 vezes na farmácia de alto custo, vai para lá 4 horas da manhã para enfrentar a fila, e toda vez que ela chega, o laudo, o médico do posto escreveu errado o laudo. Não tá do jeito que a farmácia queria. Tá faltando não sei o quê. E volta ela para casa com a receita. Volta pro posto. Ou, aí já não é mais aquele médico que atendeu, já vai ser outro. Esse outro também preencheu. Ela foi 3 vezes. 3 vezes com essa receita escrita, não da maneira que essa farmácia de alto custo queria. Então, assim, você vê que é tanta dificuldade. E até na rede pública, quando ela consegue chegar, ela ainda passa por esses obstáculos, sabe? Então, realmente, assim, a sensação que a gente tem é o que podem dificultar as nossas vidas, parece que o Estado faz questão de dificultar para que a coisa fique pior do que já é. Deputado, a minha cabeça é de leigo e a minha cabeça é igual o pessoal que está assistindo aqui. Então, assim, na minha cabeça tem coisas que são fáceis de fazer na minha cabeça. A Sandra contando esse relato aí, não seria fácil ter um centro com tudo isso junto? Por exemplo, pegou o laudo, a farmácia já está junto, que essa mãe faz um laudo aqui, um médico aqui, o remédio tá lá longe. Não teria como, deputado, fazer, sei lá, um centro para englobar tudo isso? Seria o correto, né? Seria o correto. Por muitas vezes, eu fico muito frustrado, Rogério. Eu vim para a política, né? Porque a gente vê tanto problema e a gente quer colaborar, quer contribuir com a sociedade. E eu fui criado a minha vida toda, eu trabalhei na iniciativa privada, né? Onde ali eu mesmo era responsável por tomada de decisões, tomava certo, estava certo, se tivesse errado eu corrigia, se precisasse comprar eu comprava, mas as coisas tinham que acontecer, né? E no poder público é diferente. Você não consegue fazer as coisas de forma séria e rápida. E no Brasil essa questão de eleição de 4 em 4 anos, aí entra um cara que pensa de um jeito, aí daqui 4 anos entra o outro que pensa do outro jeito completamente diferente, que tudo que o outro fez não serve, tem que mudar de cor, tem que mudar de lugar, ou tem que fazer de uma forma diferente. Então é muito complexo e difícil você colocar políticas públicas assim, e criar políticas públicas que sejam perenes, né? Mas essas, sem dúvida, não fizeram aqui em Brasília, mas em algum momento eu torço para que seja feito. Eu, como deputado federal, eu não tenho autonomia para contratar médico, para contratar professor, para comprar remédio, né? O que eu posso é cobrar, ouvir as pessoas e tentar auxiliar o governo, colocar recursos em algo que seja efetivamente relevante para as pessoas, né? Então eu espero, nesse governo ainda a gente não vai ver isso acontecer, mas espero que no próximo a gente veja esses grandes centros de referência poderem ser construídos, poderem ser inaugurados com profissionais adequados para poder atender essas famílias. Sandra, hoje, Rogério, a gente não consegue. Você veja, você for numa prefeitura aqui do entorno, você for em alguns outros locais com muito menos recursos, porque nós estamos falando da capital da República. Aqui, por incrível que pareça, até hoje a gente não tem consulta marcada com um aplicativo de celular. Então hoje o cara não sabe onde é que ele vai, não sabe onde é que tem um médico atendendo, sabe? Então são coisas simples que o Estado pode fazer, mas que ainda está patinando. Sandra, se você tivesse o poder de fazer algo para as mães atípicas, o que você faria que de fato assim resolveria muito das dores e angústias delas? Nossa, eu acho que essas mães, esses filhos, esses meninos tendo um lugar para ir, né, para eles entrarem aí num tratamento multidisciplinar que comece de manhã e que eles vão até meio-dia passando aí por fono, por psicólogo, por terapeuta ocupacional, tudo no mesmo lugar, sem ela precisar ficar peregrinando pela cidade, isso aí já seria um grande avanço. Mas assim, o meu maior sonho é que esse lugar exista, e eu brinco que tenha um redário assim, ó, com uns 1 quilômetro de distância, para essas mães poderem deitar nessa rede, você virar para ela e falar assim, ó, deita aqui nessa rede e você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser conversar com ninguém, você não conversa. Se você quiser ficar olhando para o céu, mas você vai ter 3 horas para você fazer o que você quiser.
Porque hoje o que a gente vê é que essas mães, elas não conseguem nem respirar. São mães que não conseguem nem lavar um cabelo, são mães que não conseguem ir no ginecologista, são mães que não conseguem fazer uma consulta, porque elas passam ali o dia inteiro em função daquela criança. Então, assim, seria muito legal se tivesse esse lugar onde ela chegasse, que essa criança fosse ficar em terapia um período inteiro, para ela poder fazer o que ela quisesse. Que fosse fazer uma unha, sabe? Mas para ela realmente olhar um pouquinho e ficar ali no silêncio. Eu falo que, às vezes, nós, mães de autistas, a gente tem vontade de entrar na caixinha do nada. Um dia meu marido virou pra mim: o que você quer de presente Dia das Mães? Eu falei: uma diária no hotel pra eu ficar sozinha, 24 horas. E aí eu vi que ele olhou pra mim: nossa, né? Como você não gosta? Não, não é isso. É porque a gente às vezes precisa, sabe? Às vezes a gente precisa desligar a mente e nem ouvir aquela criança que às vezes está numa estereotipia, às vezes está numa ecolalia, né? Tem crianças que são ecolálicas, que vão repetir uma frase uma manhã inteira na cabeça dessa mãe. Então, assim, o esgotamento mental delas realmente é muito grande. Então eu brinco que só de ter uma rede embaixo de uma árvore, se ela pudesse ficar lá 3 horas por dia embaixo dessa árvore, já seria o suficiente. Sandra, o Sebastião... Não, foi Sebastião não. Sebastião tá elogiando o deputado, tá? Obrigado, Sebastião, pela audiência. O Xavier tá dizendo assim: Sandra, o que você acha do governo contratar... Ela colocou monitor social, mas é aquele educador social. O educador social. Pagando R$60 o dia para tomar conta de crianças com TEA, TDAH. Ela colocou todos sem preparo. Olha, primeiro eu queria até enaltecer esses educadores sociais, porque realmente é uma miséria o que se paga para eles. Além de ser uma miséria, falta também treinamento, né? Muitos deles não têm conhecimento, não têm prática. Aí a gente volta de novo àquela temática de que quem são essas pessoas que estão dentro da escola? São pessoas preparadas? São pessoas que conseguem? Vocês lembram do caso do Guará, do bombeiro que quebrou o braço do menino autista? Eu acho que ele era bombeiro e era educador social também. Era uma história assim. Só sei que ele foi conter, o menino entrou em crise. Ele foi conter, mas foi conter como contém um delinquente na rua, sabe? E quebrou o braço do menino. E ninguém notou. Então esse menino saiu da escola chorando, foi para casa chorando. Chegou em casa, o choro não parava. A mãe levou no médico, levou no hospital. O médico viu o braço do menino quebrado. Então, assim, isso foi um caso muito sério que aconteceu aqui em Brasília. Por quê? Até uma contenção, você precisa saber como fazer. Então, assim, os terapeutas ocupacionais, eles estudam 4 anos, depois eles vão fazer especialização em integração sensorial, e eles aprendem tudo isso, esse manejo, como conter, como que fazer essa criança ficar regulada. E esses educadores não são. A gente volta àquilo. Toma aí e se vira. É basicamente isso que está acontecendo no Distrito Federal hoje. Se vira aí com essa criança. Deputado, só tem outro projeto que são benefícios fiscais para essas famílias. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto. É exatamente isso o que eu citei aqui. Aquele das empresas, né? Anteriormente, exatamente esse é o nosso objetivo, sabe? É a gente criar um ambiente melhor econômico para o empresário poder olhar com um olhar diferente para essas pessoas, gerar oportunidade e ter um benefício fiscal. Que, na verdade, no final das contas, o governo vai acabar arrecadando mais, né? Porque você tira uma pessoa que não produzia economicamente e que passa a contribuir com o INSS, passa a contribuir com o FGTS, o que recebe, ela vai comprar um arroz, vai comprar um feijão, vai contratar um médico particular para cuidar do seu problema de saúde, né? Então, esse é um projeto que a gente deu entrada lá no início do mandato e que a gente está trabalhando para que aconteça. E eu quero mandar um abraço aqui, se tiver algum educador social que esteja nos assistindo. Eles são guerreiros, ganham uma mixaria. São mesmo. Né? O Estado precisa dar trabalham super bem. Precisa dar uma atenção especial para eles. Eu já entrei nessa pauta algumas vezes, não consegui convencer o governo. Isso tem que ser uma carreira específica do magistério. Essas pessoas têm que ser reconhecidas. Né? Não pode ser um serviço temporário. Tem que dar treinamento para as pessoas, eles possam conseguir fazer um planejamento de vida através desse trabalho.
O senhor tem outro projeto que é a facilitação da importação de medicamentos para doenças raras, que eu via que era uma briga na justiça, né? Uhum. Os pais falavam, só esse remédio é bom, mas aí o Brasil não permitia aquela... Que projeto é esse, deputado? Olha, isso aí, na verdade, o governo, eu não tenho o número aqui de cabeça, Rogério, mas o governo gasta uma fortuna com as defensorias ou os ministérios públicos ou a justiça dando decisões a todo momento para garantir o direito a um medicamento que às vezes ainda não tem aprovação local, mas tem aprovação de vários locais do mundo que foram aprovados e que o SUS não fornece. Tem um caso muito emblemático que eu era o presidente da Câmara Legislativa já no mandato passado, eu recebi uma pessoa que estava veio do Mato Grosso, mas que estava morando aqui, fazendo o tratamento do filho aqui. E tinha um medicamento que o Estado tinha se recusado a fornecer. E esse medicamento custava mais ou menos uns 10 milhões de reais. Nós colocamos toda a parte jurídica da Câmara Legislativa à disposição dessa família, conseguimos ganhar, fomos para cima da Secretaria de Saúde, fomos para cima do Ministério, e essa criança hoje está vivendo muito melhor. A expectativa de vida delas era muito pequena. Então, se precisar salvar uma vida gastando 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, 100 milhões, 15 milhões, é uma vida que nós estamos salvando. E todo esforço tem que ser necessário. E o Estado não pode medir esforço algum para poder salvar uma vida como a gente conseguiu salvar dessa pessoa que ficou marcada para mim, né? Então, o nosso objetivo é exatamente isso. Talvez você não precise acionar a defensoria toda. Eu acho que mais da metade de todo o trabalho da Defensoria Pública do Distrito Federal do Brasil seja para acionar o próprio Estado contra a saúde pública, porque não consegue uma UTI, não consegue um tratamento, não consegue um remédio. Verdade. Aí depois esse monte de processo vai cair no judiciário, que tem um monte de coisa para julgar e acaba sobrecarregando. Imagina o retrabalho do Estado, sendo que ele simplesmente podia falar assim, existe esse problema, existe esse medicamento, tem essa pessoa que precisa, nós vamos comprar. Sai muito mais barato aí para o Estado reconhecer que tem que comprar esse medicamento do que fazer a pessoa lá atrás gastar muito tempo, gastar recurso, gastar dinheiro e fazer o Estado fazer essa peregrinação todinha para obrigar ele mesmo a fornecer o medicamento que ele devia fornecer. O senhor tem uma agenda corrida, nós estamos terminando, tá? Umas pessoas me entraram no meu privado e falaram assim, Rogério, fala com a Sandra e com o deputado que nós, mães atípicas, precisamos de creche. Eu tô trazendo aqui o pedido delas. Vocês, eleitos, ajudem essas mães com creche, porque é uma dificuldade para essa mãe. Até, Sandra, e aí talvez quem não é mãe atípica não vai entender, até para, entre aspas, ela ter meio que um respiro ali, sabe? É o que aquilo eu falei, que você tava às 3 horas, né? na rede. É. Às 3 horas, para ela poder ficar na rede, fazendo o que ela quiser. E é realmente isso daí. E se você pensa também que uma creche, né, tradicional, ela está apta para receber essas crianças. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa na complexidade mesmo do autismo, né? E todas as suas nuances, e todas as suas particularidades, e cada autista é de um jeito, não tem dois iguais. Então, isso dificulta ainda tudo muito, né? Mas realmente é uma bela de uma sugestão. Rogério, quando a gente fala de creche, né? A gente está falando de desenvolvimento econômico da cidade. Porque muitas mulheres gostariam de trabalhar, mas não trabalham porque não tem onde deixar seus filhos. Sim. Então, eu tive o privilégio, quando era presidente da Câmara Legislativa, de ajudar o governo a criar um programa, porque é o seguinte, precisava construir 1.000 creches. Quem é que dá conta de construir 1.000 creches em um governo? Então, foi se credenciando algumas creches particulares, né, através do programa Cartão Creche. Eu não me lembro quando eu assumi em 2019 na Câmara, no meu segundo mandato, tinham mais de 25 mil crianças aguardando vaga em creche. Acho que deve ter um pouco menos de 2 mil aguardando. Ainda é muito, né? Mas eu acho que se o governo continuar nesse ritmo de credenciamentos, tem as creches públicas, tem as creches que são conveniadas com instituições filantrópicas e que ampliou muito esse modelo,
e tem as creches que são conveniadas através de um cartão, que ela atende o particular, e o governo paga através de um cartão que entrega para a mãe ou para o pai, para poder contratar aquele serviço. E funcionou muito bem porque deu uma velocidade muito grande. Então pode ter certeza aí, para quem perguntou, a respeito se a creche está preparada para atender os alunos atípicos, creio que a maioria não vai estar, né? Mas creche, todo mundo é obrigado a receber aquilo que a regional de ensino encaminha, né? E pode ter certeza que a gente vai trabalhar até o final do ano que vem, para zerar essa fila. E dentro dessa temática aí de credenciamento também, uma coisa que eu acho que o governo poderia fazer é fomentar também e credenciar os institutos e as associações que já existem e que já estão atendendo. Essas associações e essas instituições estão fazendo hoje um papel que o Estado não faz. E o mais engraçado é que órgãos do governo, como o CAPES, como o CRAS, encaminham para essas associações e essas instituições. Muitas crianças chegam através do Hospital da Criança para serem atendidas nesses lugares. Ou seja, eu sou o Estado, eu mando para você, mas eu não te ajudo em nada. Então, eu acho que, assim como é feito também o credenciamento com as clínicas de dependência química, porque eu acho que o governo tem também um convênio, né? Um convênio com eles. Eu acho que o governo também poderia fazer convênio com as associações e as instituições que já existem, que já estão esparramadas aí por Brasília, que eu acho que também que já ajudaria bastante até o governo tomar uma atitude e criar um centro mesmo de verdade. E eu quero aqui, deputado, parabenizar essa ação tanto do cartão creche como das conveniadas, porque eu era assessor e eu sei isso claramente que funcionou. O cartão creche foi uma das melhores coisas que teve para reduzir esse número, e as creches conveniadas, porque eu ia meio que fiscalizar, 5 refeições diárias, banho, a criança vai com banho tomado para casa, 5 refeições, ganha uniforme escolar, ganha todo o material. Então, assim, o pai coloca a criança às 7 da manhã, pega ele 5:30 da tarde, e a criança é muito bem tratada. E eu sou suspeita a falar, dá show em muitas creches particulares por aí, dependendo da creche. Então, assim, isso foi assim, deputado, foi... Funciona, né? Funciona. Isso aí o governo tá de parabéns, o senhor tá de parabéns. Pode ampliar. Não é bom, eu falei no início que era questão de desenvolvimento econômico, né? Imagina a quantidade de mães e de mulheres ou pais que podem trabalhar tranquilo, porque tá lá o filho bem tratado, bem alimentado, e sabe que depois do serviço pode ir lá resgatar a criança, né? Então, esse projeto é maravilhoso, a gente tem que ter creche para todo mundo mesmo. Eu sempre defendi muito isso. Não, as menininhas vão de cabelo arrumado para casa, porque a tia, né? A tia deixa a menina arrumadinha, o rapaz arrumadinho. E é bem organizado. Mas as instituições, todas elas são muito... estão de parabéns. São muito profissionais, muito dedicadas. E o seguinte, o governo paga muito barato, né? O custo é difícil de fechar a conta, porque é feito com muito amor mesmo, sabe, Sandra? Eu já tive o privilégio de visitar centenas dessas creches, dessas instituições que são conveniadas com o governo, né? O amor e o carinho que eles tratam as crianças realmente comovente, e muitas delas, para dar conta de custear tudo, recebe doações de particulares, recebe doações de alimentação, recebe um convênio às vezes do Mesa Brasil, do Sesc, para ajudar a fechar as contas. Às vezes faz festa junina, às vezes faz arrecadação, mas a turma sempre se vira para poder fechar as contas. É um serviço extremamente bem feito. Nós vamos terminar, mas apareceu uma pergunta aqui que me gerou uma curiosidade muito boa. Qual o direito... Cadê, meu Deus? Qual os direitos dos eleitores autistas? Eu nunca tinha pensado nisso. Não, eu acho que se é um autista nível 1 com plena capacidade. Mas aquele que certamente aquele tem muita dificuldade. Ele poderia ir acompanhado? Como é que... A gente já pensou nisso? Não sei se pessoas com deficiência, se elas podem ter algum auxílio na hora da né? urna ali, e entrar com o pai, com o responsável para votar, será que... Pergunta boa, né? A gente vai ficar devendo. Tá aí, vai ficar devendo. É ótimo, uma ótima pergunta. Eu realmente não sei. Posso falar assim? A Sandra
vai responder lá nos seus stories, pode ser? Pronto, vou pesquisar. Quer também? Eu copio a resposta. E se não tiver, o Rafael já vai fazer um projeto lá na Câmara. Vocês vão lá na rede social da Sandra. Qual é, Sandra? Sandra Bacelar. Sandra Bacelar. Ela vai dar a resposta lá para vocês. E vão lá no deputado. Qual é o... É só digitar Rafael Prudente que vai achar lá. Rafael Prudente. Essa resposta vai estar lá, porque é uma resposta muito boa, tá bom? Gente, obrigado. Sandra, deixa suas considerações finais. Não, mais uma vez, obrigada a você, né, por estar abrindo esse espaço. Eu acho que sempre é muito bom, é sempre muito salutar estar falando sobre autismo, estar falando sobre mães atípicas, porque eu falo que nós somos minorias, mas ao mesmo tempo nós somos milhares de mães. Sim. Então, assim, a gente merece realmente essa atenção e esse espaço. E eu só tenho a agradecer a você. Deputado, o senhor deixa suas mensagens finais. Bom, Rogério, mais uma vez agradecer você, agradecer a Sandra por estar aqui participando, aprendendo cada dia mais sobre uma pauta tão importante para a sociedade do Distrito Federal, mas sobretudo de todo o nosso país também. Agradecer o espaço, né? Agradecer a nossa audiência também. Para aqueles que não me acompanham, querem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, só colocar lá Rafael Prudente lá no Instagram, no Facebook, deixe o seu recado, o seu comentário, e participe, né, e dê suas contribuições para a gente melhorar e aperfeiçoar o nosso trabalho lá na Câmara Federal. Então é isso, Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Deputado, muito obrigado. Volte mais vezes. Parabéns, tá? Você que é nosso professor da rede pública. Tamo junto, guerreiro. Parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto. E você que esteve conosco, muito obrigado e até o próximo Mente Aberta.